Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila Campanhã, sou psicóloga, neuropsicóloga, neurocientista. Fiz mestrado e doutorado em distúrbios de desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutorado sanduíche na Harvard Medical School, curso de princípios e práticas pesquisas clínicas na Harvard Medical School. E eu estudo aí pesquisa na área de neurociência cognitiva, mais especificamente os processos decisórios, né, e as bases neurobiológicas. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de neurociência cognitiva e desses estudos. Nós estamos abrindo nosso laboratório de neurociência na Universidade Cruzeiro do Sul, o ASCAN Lab. O ASCAN Lab é o laboratório de Applied Affective Cognitive Social Neuroscience. O nosso laboratório é novinho, a gente estava iniciando as atividades até o coronavírus, então estamos aguardando agora voltarmos da pandemia para a gente poder fazer ele voltar a funcionar a todo vapor, com a ideia de estudar cognição, afeto, né, e as relações sociais aplicadas, né, neurociência aplicada. Eu sou professora também no programa de pós-graduação de neurociência e psicologia aplicada no Mackenzie. E lá uma das disciplinas que eu ministro é neuroeconomia e neuromarketing. É a ideia da neurociência aplicada à economia, neurociência aplicada ao marketing. Onde a gente discute um pouquinho a contribuição aí da neurociência para entender um pouquinho o comportamento decisório e o comportamento do consumidor nessa disciplina, né? E é uma disciplina do terceiro módulo, né? Mas para o final, porque o aluno tem que ter uma base já de neurociência para a gente poder discutir processos mais complexos. E também dou aula na graduação de psicologia na Universidade Cruzeiro do Sul. Também sou supervisora clínica lá. Então esse é um pouquinho o meu currículo, um pouquinho do que eu faço e estudo. Eu tenho estudado tomada de decisão há mais de 10 anos. Comecei estudando neuromodulação e tomada de decisão de risco, neuromodulação em idosos, em jovens, tentando entender um pouquinho aí quais áreas cerebrais são importantes na tomada de decisão de risco. Mas depois eu migrei para tomar decisão social, onde a neuroeconomia social me encantou. E aí comecei a estudar neurofisiologia, né, medida eletrofisiológica, e tentar entender os componentes cognitivos, como é que o cérebro processa as informações numa tomada de decisão social, né? Onde envolve outras pessoas. Então, acho que deu um pouquinho para vocês me conhecerem, né? Com essa apresentação, só para vocês terem uma ideia um pouquinho da minha formação, do que eu faço. Lá no Mackenzie a gente tem uma linha de pesquisa grande em cognição e neurociência e social, né? O laboratório lá de neurociência cognitiva e social. E aí o IBN me convidou hoje para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, o que seria a neurociência primeiro, né? Vocês estão vendo várias lives, já estão sabendo um pouquinho que neurociência estuda as bases neurobiológicas do comportamento, da cognição, do micro para o macro, né? Com o uso de novas tecnologias. É uma área interdisciplinar. E quando a gente fala em neuromarketing, é outra área interdisciplinar. Então, muitas áreas do conhecimento estão dentro do neuromarketing. Temos tanto as pessoas acadêmicas, né, que estão aí querendo entender essa relação cérebro e comportamento e cognição, interação social e cognição, e como é que o cérebro processa tudo isso, né? As pessoas que estão fazendo pesquisa aplicada, né? Vocês já viram falar de várias empresas que estão fazendo isso também junto com as universidades. E as pessoas de outras áreas que estão também utilizando o conhecimento do neuromarketing para entender outros comportamentos, né? Eu falo sempre em aula que a neuroeconomia e neuromarketing são muito próximos, porque os dois estudam processos decisórios, né? E tomada de decisão, processos decisórios, é uma função cognitiva superior super complexa, né? Envolve muitas áreas cerebrais para processar a tomada de decisão. Não é uma função cognitiva simples. E para cada tipo de tomada de decisão, nós temos circuitarias interagindo de forma diferente para poder processar essa informação. Então, quando a gente vai falar de comportamento do consumidor, de compra, é muito mais complexo em termos neurológico do que se pensava.
Por isso que até hoje a gente ainda tem muita gente tentando estudar e entender isso numa forma básica, a gente chama de pesquisa básica, né? O que de fato é importante, quais circuitarias de fato estão envolvidas nesse processo, para pensar em forma mais aplicada. Mas cognição, no geral, não é só tomada de decisão, né? Comecei falando de tomada de decisão porque é a área que eu pesquiso e é uma das áreas que, entre neuroeconomia e neuromarketing, que conversam muito, né? Então, tem tantos estudos da neuroeconomia contribuindo para o neuromarketing, quanto estudos de neuromarketing contribuindo para a neuroeconomia. Mas a cognição é memória, é atenção, é linguagem, é habilidade visoespacial, é raciocínio matemático, processamento perceptual. Então, na verdade, quando fala de cognição, nós estamos falando de vários processos cognitivos. Pensando em neuromarketing, por exemplo, a atenção é super importante. Vocês já devem ter visto algumas lives e aulas na própria IBN falando sobre o processo atencional, né? Que também é complexo, envolve uma circuitaria muito grande. Como, por exemplo, a gente andando no supermercado, andando numa loja, a gente está usando atenção visoespacial também, né? Pacientes que têm lesões em lóbulo parietal, por exemplo, eles abandonam o campo de visão. Então, a gente precisa do lóbulo parietal para poder processar todo o campo de visão. E não é um processamento visual que está prejudicado, é um processamento atencional espacial prejudicado quando temos lesão em lóbulo parietal. O lóbulo parietal é super importante também para a atenção. E aí, quando a gente está estudando como que a pessoa anda no ambiente, como é que ela se localiza, também entra percepção corporal, né? Periespacial, como é que ela consegue se locomover dentro daquele ambiente sem se esbarrar em nada, sem sair arrastando tudo, né? Sem se bater e não ficar tonta, enfim. Então, os ambientes, eles são projetados para que a gente consiga transitar livremente, mas nosso cérebro que faz o cálculo das distâncias, né? É o nosso cérebro que calcula o seu eixo central e o espaço periespacial para você circular falando, olhando os produtos, sem se bater, sem sair derrubando tudo, né? E a gente não percebe porque é um processo automático fazendo isso. Além disso, o que nos chama a atenção, o que nos salta aos olhos, né? Tem vários estudos mostrando esses movimentos sacádicos com eye tracker. Mas o eye tracker está medindo o comportamento, que é esse movimento sacádico. Com neuroimagem, neuromodulação, a gente consegue ter uma ideia de como essa atenção é modulada, né, por diferentes tipos de estímulos. O que nos salta os olhos, né, o que a gente está procurando. Além disso, a gente tem a nossa memória. Nossa memória é super importante, né? E aí também é uma rede neural extensa, porque a gente tem vários tipos de memória. A gente costuma falar da memória como se fosse uma coisa única, mas não é. Você é uma circuitaria para a memória emocional, diferente da memória motora, que é diferente da memória de raciocínio, que é a memória de trabalho, a memória das nossas experiências passadas, a memória do nosso conhecimento formal, né? Por exemplo, qual que é a capital do Egito. Então, são vários tipos de memórias associativas, enfim. Então, nós temos uma circuitaria grande e graças aos estudos, não só com pacientes com lesão, mas também de neuroimagem, de neuromodulação, a gente hoje consegue entender um pouco o papel dessa rede, dessa circuitaria. E para que saber de tudo isso? Bom, se você está fazendo uma propaganda, eu tenho que saber qual é o momento melhor de eu colocar a minha marca, né, nessa propaganda, que de fato vai fazer com que esse ouvinte, o telespectador, vá lembrar dela, né, a memória. E que eu preciso, então, que recursos eu preciso usar para que eu prenda a atenção da pessoa, que ela capte a informação e que o meu logo, o meu produto seja armazenado na memória. E aí as pessoas costumam focar na propaganda em si. Mas tem estudos mostrando que se o contexto que a propaganda está for desconexo da programação, nós não guardamos na memória. Não prestamos atenção. Mas se tiver contexto adequado, que a propaganda está postada, né, passando
numa programação de televisão coerente com aquela informação que está sendo passada na propaganda, aumenta muito as chances de ser guardado na memória. Porque antes da memória vem a atenção. Se a gente não presta atenção, as informações não são retidas. Córtex pré-frontal tem um papel importante nesse monitoramento de informação, né? Junto com a nossa memória de trabalho, ele sustenta aquela informação por alguns segundos. Se você achou aquela informação importante e interessante, você vai repetir mentalmente até você poder anotar ou até você poder digitar lá no seu celular, na internet, para procurar aquela informação que você viu na propaganda. E você precisa repetir essa informação para manter ela alguns segundos a mais. Só que essa capacidade de memória de trabalho nossa, que o córtex pré-frontal faz, que a gente chama também de uma função dentro das funções executivas, ele é limitadinho, ele não consegue guardar muita informação. Então, por exemplo, você vai comprar produtos no mercado, hoje a gente sabe que no máximo de 5 a 7 dígitos, 5 ou 7 informações, 4 palavras, a gente consegue sustentar por alguns segundos na memória. Tanto é que a gente entra em crise quando entra no mercado para pesquisar alguma coisa nova. Quem aqui falou, não, eu vou trocar de shampoo, vou experimentar um shampoo novo, não estou gostando do meu shampoo, acho que eles mudaram alguma coisa, sei lá, eu quero tentar uma coisa nova. Chega lá no mercado, é uma prateleira infinita de shampoos. Aí você começa a pegar um que te chama atenção pela cor ou porque diz que não tinha sal. O outro, chocolate. O outro tem óleo de argan. O outro tem não sei o quê. Quando chega no quarto, você já não lembra mais qual era o primeiro. Quinto, você já não lembra mais qual que você gostou, qual que se interessou. Qual que tinha chocolate, qual que tinha argan, qual que tinha sal. Por quê? Você sobrecarregou sua memória de trabalho. Então, o córtex pré-frontal faz essa função muito bem, porém ele é limitadinho. A gente não consegue sustentar na mente e comparar muita informação na memória de trabalho ao mesmo tempo. E aí a gente entra numa angústia de escolha. Porque o cérebro não consegue mais julgar, você não consegue mais lembrar o que é que você viu primeiro que te chamou atenção. Das duas, uma, você larga tudo e não leva nada, ou então você leva algum e sai com a sensação de que não pegou exatamente o que você queria. Ah, não era esse, acho que era outro. Você chega em casa e fica remoendo, tentando puxar na sua memória qual foi que você viu que você gostou e não conseguiu lembrar. Porque a sua memória de trabalho, ela não está só sustentando essa informação dos 4, 5 shampoos que você viu. Ele está resgatando na sua memória as suas preferências, as suas experiências passadas. Então, ele vai acessar na sua memória declarativa, pela rede neural da memória explícita declarativa, pela hipocampo e das outras áreas cerebrais onde essa memória foi alocada. Essa informação passada. De shampoo que você já usou e não gostou, de shampoo que você usou e já gostou, das suas experiências, mas também dos seus desejos, suas motivações para usar esse shampoo. Então é muita informação que ele usa para comparar e conseguir escolher um shampoo. Né? O Barry Schwartz escreveu um livro falando sobre isso, né? O paradoxo da escolha, e observando o quanto que, tendo muita opção, a gente fica angustiado e não sabe escolher muito bem. Porque o seu cérebro está fazendo uma computação muito grande. Eu estou falando de memória agora, porque eu estava entrando nesse aspecto, mas o seu cérebro não está julgando só se é legal ou não o produto. Ele também está julgando valor, preço. Ele também está julgando vantagens e desvantagens de utilização desse produto, valor subjetivo e valor objetivo. Então tem uma rede outra neural trabalhando junto muito extensa, que é o processamento de valor em córtex pré-frontal medial, valor subjetivo, orbitofrontal, experiências prazerosas, sistema de recompensa do quanto a experiência passada foi prazerosa ou não, ou quanto de prazer hedônico você vai poder experimentar com esse produto. Que mais? Circuitaria está aí também nesse julgamento. Isso no valor subjetivo, experienciado, passado. Mas o valor objetivo, se ele for muito alto do seu budget, né, do seu limite, ele pode ativar a ínsula. Então, olha isso. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Uma rede avaliando tudo. Ou seja, o valor muito alto ele se torna aversivo. E aí você sente
aquele frio na barriga, aquele, nossa, isso está muito caro, não vou usar. E você põe de volta o produto. Então, olha quantos processos cognitivos seu cérebro está fazendo para escolher um shampoo. Não é nada simples. E por isso que muitas vezes a gente sai até cansado do mercado quando a gente fica comparando, analisando muitos produtos. A gente tende a fazer o quê? Reduzir esse esforço cognitivo. Porque o nosso sistema 2, como o Daniel Kahneman chama, né, que é essa parte consciente do nosso córtex pré-frontal, que está sustentando, julgando e analisando o valor subjetivo, o valor objetivo, desejos, memórias passadas e a quantidade de informação nova, da quantidade de produtos que você tem lá, ele também tem uma capacidade aí energética, né, limitada. Então a gente se sente cansado muito fácil quando a gente está tendo um esforço cognitivo muito grande. E aí você sai muitas vezes frustrado. Ou então a gente opta por parar de fazer essas análises. E faz o quê? Vamos para o sistema 1. Então esse processamento automático, a nossa linha de base, não vai ficar julgando e avaliando. Vai pegar o produto que você sempre pegou, ou aquele produto que pareceu interessante por conta de um desconto, seu cérebro avaliou, né, por, como que chama? Enfim, por estratégias de nudge que o mercado usa, ou então por uma avaliação subjetiva de vantagem, né, de que está levando algum desconto. O sistema 1 que começa a decidir. E outras variáveis vão interferir nesse processamento cognitivo também, automático. Se você estiver com fome, nossa, seu sistema 1 vai fazer a festa e te motivar a comprar coisas calóricas, ricas em gordura e açúcar, mais baseadas nos prazeres do que num valor nutricional, do que numa alimentação mais balanceada ou mais adequada. Aí você chega em casa e fala, nossa, comprei um monte de besteira, né? Olha tudo que eu comprei. Então, tem estudos mostrando isso, realmente não vá com fome, porque seu sistema 1 aumenta as chances de você comprar guloseimas ao invés de comprar o que você realmente precisava ou que é mais saudável, mais adequado. Isso porque quem está decidindo e julgando são as áreas cerebrais do valor subjetivo, do prazer, do sistema de recompensa, e ainda você tem a motivação a buscar comida do hipotálamo. O hipotálamo é nosso carro-chefe aí para regular nossos níveis de hormônios, de outras substâncias importantes na nossa sobrevivência. Então, se cai glicose, cai leptina, recebe lá a informação do estômago, da grelina, ele vai falar, olha, hora de você comer. E aí ele vai te motivar a procurar alimentos ricos em gordura e açúcar, porque é a nossa preferência, né? Nossos antepassados passaram por privação alimentar e nossos genes desenvolveram essa preferência. Mas tem estudos mostrando que o intestino tem uma interferência muito grande nessa preferência também, dependendo de uma quantidade lá de população de bactérias, que eu não vou lembrar o nome agora, aumenta a sua motivação também por esse tipo de produtos. Além disso, tem a variabilidade de você estar cansado. Quando nós estamos muito cansados, ou se nosso sistema 2 já esgotou seus recursos energéticos, sabe, às 5, 6 da tarde, quando você já está cansado e trabalhou o dia inteiro, você já esgotou seus recursos, o sistema 1 ganha na regulação emocional. Então, entre pegar uma maçã e pegar um chocolate, você vai pegar o chocolate, né? E o estresse, que é outra variável que prejudica nosso julgamento também. Então, as pessoas estressadas, com níveis elevados de cortisol, também vão ter preferências por alimentos calóricos e ricos em açúcar. Por quê? Você está gastando a sua reserva quando você está estressado e o seu corpo entende que a ameaça está aí fora e você vai precisar de recursos para lidar com essa ameaça. Então, bora estocar gordura e açúcar, né? E aí a gente sente necessidade, vontade de buscar esse tipo de alimento quando estamos estressados. Ou por um dia difícil, ou porque você está numa correria muito grande há algum tempo, ou porque realmente você está se sentindo em exaustão aí por um período prolongado de estresse. Então, há uma falha aí de julgamento, de análise decisória, por conta dessas outras variáveis. Então, quando a gente fala de cognição, não dá só para a gente pensar no julgamento frio, calculado, né? Porque tem essas outras variáveis que vão interferir no quanto a gente é capaz de regular, o quanto a gente é capaz de conseguir
nosso sistema inibitório de córtex pré-frontal, dorso lateral direito, inibir esse sistema hedônico do prazer, né, emocional, e fazemos decisões melhores. Nós estamos passando por um período em que as pessoas estão preocupadas com a questão financeira, né, por conta da quarentena, muitos negócios estão fechados ou estão estudando alternativas para administrar seus negócios. Aí agora a gente tem outras variáveis, né, que é o medo da escassez e a ameaça que nós estamos avaliando. Como assim? O nosso cérebro ele está preparado para nos fazer avaliar riscos. Então, o nosso sistema automático, a amígdala, ela identifica a ameaça e nos prepara para luta e fuga. E nós estamos, de fato, numa situação de ameaça, né? Uma ameaça de sobrevivência, que é o contágio por um vírus. Então, isso já faz a gente ficar em estado de alerta um pouco mais acima do que o normal, mas é necessário, porque se não é esse medinho, se não é essa ansiedade que você está sentindo um pouquinho, você é negligente ou acaba não tomando cuidado nenhum para não se contaminar. Então, para você fazer os rituais aí e os cuidados de higiene, de lavar a mão, de usar álcool em gel, dos cuidados de manipulação dos produtos, de quando sair para ir no mercado, se você não tiver um pouco desse estado de alerta, que é o nosso medo, né? O medo é uma emoção extremamente necessária para a nossa sobrevivência, é para isso que ela serve, a gente vai falhar nessa proteção. Então agradeça agora o seu medo por você estar tomando os cuidados para si e para sua família para evitar contaminação. Só que ele também interfere um pouco no julgamento e na decisão, principalmente se ele estiver exacerbado. Se você tiver com um medo exacerbado, ele prejudica o nosso julgamento e avaliação. Então, um medo em doses normais, ele nos leva à ação. Ele faz a gente ficar focado na ameaça e no problema e você conseguir julgar aquilo. Mas o medo exacerbado, além de você ficar hiper focado naquilo, você paralisa e tem dificuldade de ver outras possibilidades, outras alternativas. Porque o medo exacerbado está dizendo que aquela ameaça é muito grande, você não pode pensar em outra coisa, você tem que resolver isso aqui. Então, a amígdala, que são duas estruturas na frente do hipocampo, em lóbulo temporal, estão fazendo esse processamento automático. E algumas pessoas são mais ou menos sensíveis às ameaças, né, ao estresse, até por uma questão epigenética, né, e vão ser mais ou menos sensíveis a essa situação. Bom, a gente pode pensar de uma forma mais saudável, falar, ok, esse medo está me ajudando a dar conta das coisas, e eu dando conta das coisas, eu não preciso me preocupar ou ficar tão preocupado com contaminação, porque eu fazendo as coisas diminui minha chance de contaminação. E aí você não fica tão apreensivo e não fica pensando e ruminando pensamentos sobre isso. Isso libera espaço aí no seu cérebro para você pensar em outras coisas e conseguir jogar e analisar as outras coisas de uma forma melhor, né? Então, o medo paralisante, ele pode dificultar você ter flexibilidade cognitiva, conseguir achar outras estratégias de solução de problemas. E fazendo assim, a gente tomar decisões ruins. Então, não é bom a gente tomar decisões de compra ou de mudanças nessas situações de alta ansiedade, alto estresse e alto medo. Porque o nosso cérebro está hiperfocado naquela variável e ele não consegue calcular e ver as outras coisas. Ele está entendendo que sua vida está ameaçada. Então é importante a gente conseguir diminuir esse nível de cortisol, que o cortisol atrapalha, né, o raciocínio, deixa hiperativo a amígdala. Mas eliminar a gente não vai, até porque a gente precisa disso, né? É um mito, uma crença de que se você conseguir relaxar, se acalmar, você vai eliminar. Não, a gente precisa, ela vai estar aí para nos ajudar. Em níveis normais, tá ok, não vai te atrapalhar. E aí quando a gente está nessa situação, a gente precisa tomar decisões mais racionais. Sistema 2, então, nesse momento, fica meio sobrecarregado, né? O córtex pré-frontal está trabalhando bastante, porque a gente tem que avaliar os riscos e benefícios a longo prazo. Por que a longo prazo? Aí a gente chama na neuroeconomia, né, de tomar decisão intertemporal. As pessoas agora, elas têm que pensar nas compras que elas estão fazendo agora para economizar dinheiro, porque nós temos uma perspectiva de quarentena de longo prazo. Vários países estão prorrogando as quarentenas por conta do nível alto de contaminação e de morte, né?
Aqui no Brasil a gente ainda tem um problema grave, que é a demora dos resultados dos exames de Covid. Então tem pessoas falecendo sem ter saído o resultado. Elas falecem antes de sair o resultado, está levando 10 dias ou mais. Então a estatística nossa não está real em relação ao número de casos. E o que a gente sabe é que nesse momento, de fato, a gente precisa ficar aí de quarentena, em isolamento social. Ok, vamos ficar, mas aí nós temos que organizar nossas finanças. O que de fato eu vou comprar, né? O que de fato eu preciso? E muitas vezes a gente tem dificuldade de avaliar o que a gente precisa para agora e para longo prazo, como organizar, né, esses valores, né, como organizar o que eu vou comprar, o que eu costumava comprar e o que eu não vou poder comprar agora. Porque a gente é ruim em tomar decisão intertemporal. Nós temos aversão à espera. A gente é imediatista, porque o nosso cérebro adora, né, ter a recompensa imediata. E nós temos aversão à incerteza e à ambiguidade. E nós estamos num momento como? De aversão à incerteza e ambiguidade, né? Nós não sabemos exatamente até quanto tempo vamos ficar assim. A gente não sabe até quanto tempo vai levar para que as coisas normalizem em termos de rotina. E as informações que a gente está recebendo no nosso governo, principalmente, está muito ambígua. Ou seja, nós estamos numa situação bem ruim para a tomada de decisão, né? Nosso cérebro tem aversão à incerteza e à ambiguidade porque ele não consegue prever as situações para te manter vivo. Como é que ele vai te manter vivo se ele não consegue saber o que vai fazer, né? Então é ruim para a gente, aversivo, a gente fica agoniado, incomodado, angustiado, e tem muitas pessoas ansiosas por conta disso e sentindo-se paralisadas por não conseguir tomar decisões pela falta de informação e por essa situação muito incerta, né? Então nosso cérebro não gosta. E ainda tem que tomar uma decisão de longo prazo, que é outra coisa que nosso cérebro não gosta. A gente gosta de receber recompensas imediatas. Algumas pessoas são mais sensíveis a recompensas imediatas do que outras. Outras têm maior capacidade de regulação aí emocional, de controle inibitório, maior facilidade de postergar recompensas. Então nós temos nesses grupos pessoas que conseguiram guardar dinheiro e estão agora um pouco mais tranquilas porque têm uma reserva, e as pessoas que não conseguiam guardar dinheiro e que agora estão sem reserva. Então nós temos esse cenário atual que vai dificultar aí tomada de decisão e atrapalhar a questão aí de compras, né? De adquisição de serviços e produtos. Uma das coisas que as pessoas estão começando a avaliar é o que de fato ela precisa para poder economizar, já que ela não fez reserva ou já que ela perdeu o emprego. Muitas pessoas foram demitidas nessa semana. E ela precisa então economizar. E isso vai fazer com que as pessoas fiquem nessa sensação de escassez, né? Fazendo com que elas tenham maior precaução e maior cuidado com o que ela vai comprar. Está chegando a Páscoa e nós não vamos nos ver. Então nós estamos vendo aí uma preocupação grande das pessoas que trabalham com chocolate, principalmente os autônomos que vendem. Essa é uma época do ano que vendem mais chocolate, porque as pessoas vão levar os ovos como? Vão gastar dinheiro com ovo como? Se ela acabou de perder o emprego, ou então ela não tem reserva e nós vamos ter prorrogação aí de quarentena. Essas variáveis todas, o cérebro está calculando. Então, ele não está calculando só o valor subjetivo e hedônico, mas o valor objetivo. Nesse caso, como nós estamos numa situação de ameaça, a nossa amígdala, ínsula para os valores altos do chocolate, estão disparados. E córtex pré-frontal dorso lateral entra aí para inibir o seu comportamento de compra, né? Apertar o botão do não vou comprar, né? Os estudos são sempre 2 botões, compro ou não compro, e a gente vê a atividade dessas estruturas quando as pessoas decidem não comprar porque o valor está alto ou porque agora ele deixou de ser um produto necessário e importante. Em tempos normais, o brasileiro valoriza bastante o ovo de Páscoa por conta da nossa cultura, né? O chocolate por conta da nossa cultura. Principalmente quem tem crianças, né? As crianças ficam esperando o ovo e a família faz questão de pelo menos dar ovo de Páscoa. Mesmo os valores sendo muito mais altos do que a barra de chocolate. Da questão cultural aí, o valor subjetivo, ele ganha nesse sentido.
Mas nós estamos numa situação diferente agora. Nós estamos aí com esse alarme no cérebro disparado, fazendo com que a gente fique aversivo aos preços dos ovos e não queira comprar. Eu não estou acompanhando exatamente como é que está o movimento nessa semana aí de vendas, mas vi relatos de alguns pequenos empresários, né, de pequenos negócios do chocolate, de que a coisa não está boa esse ano por conta disso. Um produto que era valorizado pelo brasileiro e que ele fazia questão de ter na mesa na Páscoa, esse ano não estão fazendo tanta questão, por todas essas variáveis que eu falei. Apesar de nós julgarmos o valor subjetivo por essas outras variáveis, valor social, cultural, né, a importância que tem na minha história de vida, nas minhas experiências passadas, a expectativa do outro, né, a expectativa da minha família, dos meus amigos, todas essas variáveis são computadas e me fazem balancear o quanto vale a pena ou não gastar com o ovo de Páscoa agora, por exemplo, né? Aqui o Márcio está falando que o ovo da Kinder estava a 74, já se encontra por R$30. Realmente, no período que nós estamos agora, 74, vai ser bem difícil vender Kinder Ovo, né? E vamos ver que com esse preço encoraja, né, R$30, um bom valor, fica mais acessível, se as pessoas se encorajam de poder comprar o ovo para as crianças, principalmente, né? Kinder Ovo, o público infantil gosta bastante por conta dos brinquedos. E muitas vezes a gente paga caro coisas para criança porque na nossa cultura a gente valoriza muito a felicidade da criança, a gente se importa muito com o que elas gostam e a gente faz das tripas coração, né, para sobrinhos, filhos, poder vê-los felizes. Então, o valor subjetivo do ovo de Páscoa para a criança, para a gente, é muito importante. Mas eu não sei dizer como vai ficar. O que eu vi, por exemplo, tem um negócio de ovo aí de uma fábrica menor, né, não é muito famosa, né, ela é pequena, que está vendendo também ovos a preço de custo, justamente para não perder todo o chocolate que eles andaram produzindo aí, todos os ovos que eles andaram produzindo. Então a tendência é até domingo diminuir bastante aí os valores para tentar salvar, né, tentar vender o máximo que puder e não perder tudo isso. Mas eu não sei ainda dizer porque nós estamos numa situação inédita, né? É a primeira vez que estamos passando por uma pandemia e eu espero ser a última. E que eu não sei como vai ser o comportamento do consumidor. Teoricamente, a tendência é segurar agora, realmente reduzir compras e custos. Mas talvez existe uma outra variável. Nós estamos estressados, presos dentro de casa e isolados das pessoas queridas. Isso é muito estressante. E talvez as pessoas descontem no chocolate. Porque a outra coisa que eu tenho ouvido relatos é a compulsão. As pessoas estão ansiosas e estão descontando na comida. Então elas fizeram compras para 15 dias e durou uma semana. Fizeram compras para 10 dias e já acabou em 5 dias. Porque as pessoas estão nesse modo de alerta e estão com dificuldade de administrar, ou seja, regular as emoções e ansiedade, e estão descontando no prazer da comida. Porque quando a gente come, a gente sente prazer porque aumenta dopamina e serotonina, principalmente alimentos ricos em caloria e açúcar. Então as pessoas estão usando como uma forma de se sentir melhor ou para lidar com a ansiedade dessa quarentena a comida, o que não é legal, né? Nós vamos sair dessa quarentena gordinhos se usarmos isso como recurso. A gente pode usar outros artifícios aí, outras estratégias como meditação, respiração, para diminuir essa ansiedade, esse estresse e conseguir administrar da melhor maneira possível sem acabar com o estoque dos mercados. Mas isso tanto é verdade que hoje os vizinhos estavam relatando que o Carrefour aqui perto está lotado. As pessoas receberam agora, já acabaram o seu estoque e vão ficar confinadas mais 15 dias. Então correram para comprar o essencial, pelo menos todo mundo falando que está comprando o essencial. Existe uma campanha que quer estender a Páscoa até junho ou julho. É interessante, para não perder esses ovos. Aqui já foram algumas levas de chocolate. Outra coisa que nós temos tendência a fazer é nos gratificar pelo sacrifício que fazemos. Então, eu tô de quarentena mesmo, eu vou comer mesmo meu chocolate, eu mereço, né? A gente faz uma avaliação subjetiva, né?
onde o sistema 1 aí ganha, porque nós temos uma tendência a nos gratificar quando a gente se sacrifica. Então você se esforçou muito, você está aí fazendo todos os rituais, você está cansado, está estressado, trabalhando muito online, enfim, a gente vai achar desculpas para fazer com que fique aceitável você acabar com uma barra de chocolate, abrir o ovo antes da Páscoa, ou se dar o direito de comprar um ovo de Páscoa, já que está tudo tão ruim, eu mereço, né? A gente se gratifica, a gente se presenteia. Mas tem um problema, a gente se arrepende depois. Aí vem a culpa. Nossa, eu não devia ter comido tudo isso. Nossa, isso não faz bem. Ou, nossa, depois eu engordo e não sei porquê, né? Não tô contente com o meu corpo. Então a gente sente prazer no momento, tem esse pico de dopamina e serotonina, mas depois bate o arrependimento e a gente fica angustiado, ansioso, se sentindo culpado e vem o mal-estar de novo. Meditação ajuda muito porque ele ajuda a regular esse controle top-down, né? Regulação de emoções, né? É autossabotagem. Tem um estudo muito interessante que eles fizeram um cardápio de saladas e eles descobriram que as pessoas escolhiam a salada mais calórica, tinha os valores calóricos lá. E o que eles descobriram é que como as pessoas estavam fazendo uma escolha mais saudável, elas se gratificavam pelo sacrifício de fazer uma escolha saudável comendo a salada mais gorda do cardápio. Dá umas dicas para a gente lidar com isso, com ansiedade, com medo. Eu fiz uma cartilha com algumas dicas, justamente que algumas pessoas venham me procurando relatando ansiedade, compulsão alimentar, com medo excessivo. Eu posso disponibilizar para vocês essa cartilha depois, porque eu fiz exatamente para distribuir. Tem no meu Instagram, Campanha C, né, para quem quiser, dando dicas de técnica de respiração, dando dicas de rotina, coisas que podem ajudar. Para a tomada de decisão, a gente precisa então diminuir essa excitação fisiológica, seja por meditação, respiração, mas também ignorar nossos pensamentos catastróficos, ter uma avaliação mais realista, né, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, fazendo assim com que a gente consiga se adaptar. Mas uma das coisas importantes é a aceitação da realidade. Se eu não aceito a quarentena, se eu não aceito estar ansioso, se eu não aceito estar trabalhando home office, se eu não aceito a condição que eu estou vivendo agora, eu não consigo pensar em soluções. Meu cérebro fica focado naquele problema, naquela ameaça. Então, para eu conseguir flexibilidade cognitiva, conseguir pensar em outras coisas, eu preciso diminuir essa ameaça. Como? Aceitação radical da realidade, gente. É isso que temos, o que nós vamos fazer? Que livro que eu indico sobre o tema abordado? Para quem quiser saber mais sobre ansiedade, a editora Artmed liberou um livro sobre ansiedade do Leire, gratuito, o e-book dele. Tem o livro Vencendo a Ansiedade, o Manual do Paciente, que tem PDF na internet, do Aaron Beck. São alguns livros que têm técnicas interessantes para lidar com a ansiedade desse momento. E a gente precisa reduzir essa ansiedade para a gente conseguir pensar em estratégias. Então, algumas pessoas paralisaram e falaram, e agora meu mundo caiu, né? Como é que eu vou vender meus produtos? Como é que eu vou fazer com o meu negócio? Se você conseguir diminuir toda essa ansiedade, essa excitação, você vai conseguir pensar em outras estratégias. Você vai liberar o seu córtex pré-frontal para conseguir achar flexibilidade cognitiva e pensar em outras saídas. Porque o cortisol atrapalha o nosso raciocínio cognitivo, ele em excesso, ele vai diminuindo conectividades de córtex frontal e do hipocampo, prejudicando a nossa memória. Então o estresse crônico, ele prejudica a nossa cognição, e aí a gente tem dificuldade de tomar decisão. Então agora eu preciso me colocar no lugar do consumidor, tentar ter empatia com esse consumidor, que é outra variável importante, a gente chama de cognição social. Então, quando a gente fala em cognição, a gente sempre pensa nas habilidades que a gente chama de frias, né? E nas habilidades quentes, geralmente o pessoal só lembra das emoções, que também são importantes. Então, nós estamos agora com um público que está com medo. A gente tem que ajudar a diminuir o medo e a ansiedade dessas pessoas para elas conseguirem pensar melhor, né? Mas outra habilidade cognitiva tão importante quanto as emoções são as cognições sociais, que é empatia, teoria da mente, julgamento moral, né? E percepção social.
Então, empatia é essa ressonância emocional, essa capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Eu preciso me colocar no lugar do consumidor agora, entender como que ele está funcionando agora para eu poder pensar de que forma eu posso ajudá-lo. Então, quais são os negócios que estão conseguindo, quais são os projetos que estão conseguindo sair da situação, buscando conexão com o seu público, empatia. Eu falo, olha, você está com dificuldade? Eu também estou. Vamos nos ajudar? Eu baixo meu produto a preço de custo, não cobro frete. Sei lá, eu estou aqui com alguns produtos que podem te ajudar nesse momento de quarentena. Sei lá, eu vendo álcool em gel. Eu posso te fazer por um valor diferente, eu posso te ajudar de um jeito e você me ajuda do outro. Essas estratégias que estão ganhando pela cognição social, empatia. Porque neste momento nós precisamos de cooperação e reciprocidade. Os estudos de neuroeconomia mostram isso. Nós temos uma base neurobiológica instintiva de cooperação e reciprocidade e de justiça. As pessoas ficaram revoltadas quando o álcool em gel ficou com valor abusivo, porque nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento onde a nossa espécie está em ameaça, né? Então, nosso instinto de sobrevivência, tá ali, bombando. E para a gente sobreviver, eu brinco sempre em aula, nós somos um bichinho molinho, fraquinho, que corta e sangra com folha sulfite e morre com qualquer tombinho. A gente só se sobreviveu, né? Só se destacou como espécie, só sobrevivemos hoje porque nós vivemos em bando, em grupo. Neste momento, o que a gente mais precisa é de equidade, justiça, cooperação e reciprocidade para a gente sobreviver. Então, as pessoas esperam isso. Quando alguém sobe o preço do álcool em gel de uma forma muito injusta, as pessoas entendem que essa pessoa está sendo um free rider, a gente chama na neuroeconomia, né? Um egoísta. Ele não está pensando no bem maior, na comunidade. E aí algumas farmácias, por exemplo, eu vi uma propaganda de uma farmácia que ela estava oferecendo álcool em gel gratuito para quem trouxesse o seu vidrinho. Então, se você fosse na farmácia comprar outros produtos, levasse o seu vidrinho, eu não lembro quantos ml eram, ele dava um pouquinho de álcool em gel para aquele seu vidrinho, porque ele entende que é importante para a nossa sobrevivência agora esse álcool em gel. Empatia, gente, cooperação e reciprocidade. É isso que a gente precisa agora para a gente sobreviver a essa pandemia. Enquanto formos egoístas e ficarmos pensando apenas nos nossos ganhos ou nos nossos únicos objetivos, vamos falhar miseravelmente. Aliás, nós já falhamos muito como sociedade, né? Mas agora nós estamos tendo um momento único, histórico, de repensar muita coisa. E o nosso cérebro automático está julgando e avaliando tudo isso, além da intencionalidade. Se as coisas forem propostas de uma forma genuína, ou seja, o propósito é genuíno, se a intenção é genuína daquela empresa, daquele grupo, o nosso cérebro sabe. Mas ele também sabe quando não é genuíno, quando está se utilizando, tentando ganhar vantagem. E aí nós sentimos raiva. Então o nosso cérebro automático, o córtex pré-frontal medial, ele está sempre avaliando a intencionalidade do outro. Junção temporoparietal está lá julgando moralidade, julgando valor, e estando as áreas de empatia emocional em áreas motoras, córtex frontal, sulco temporal superior. Então é uma rede neural vasta que está processando o tempo todo essas informações que a gente chama de cognição social, né? Por que isso é importante ser um processo automático? Nesse momento que nós estamos é mais ainda e fica mais claro isso como processo evolutivo. Eu preciso saber em quem eu posso confiar para eu sobreviver. Porque se eu confiar na pessoa errada, eu posso morrer. Na Idade das Cavernas, isso era mais importante ainda, né? Se eu confiar na tribo errada, se eu confiar numa pessoa errada, a chance de morte naquela época era muito maior do que hoje. Mas hoje nós também estamos ameaçados, né? Nós temos que ficar mais alerta, porque nós estamos realmente numa situação de que se eu não conseguir confiar no outro, eu posso ter sérios problemas, eu posso me contaminar, por exemplo, porque o outro não se cuidou, porque o outro não está preocupado com isso, mas ele não está pensando em todos nós, então não podemos confiar nessa pessoa. Entendeu? O cérebro está fazendo esse julgamento o tempo todo de risco e benefício e ele faz
esse julgamento de confiança automaticamente, que é outra área que eu estudo, né, tomar decisão e confiança. E o mesmo acontece no consumo. As pessoas estão vendo o comportamento das empresas de doação de álcool, doação de máscaras, de estratégias para poder facilitar a sobrevivência de todo mundo, e isso vai ficar na memória, e isso vai incentivar as pessoas a confiarem nessas marcas, confiarem nessas empresas, porque estão vendo que elas estão preocupadas com um bem maior, que é a nossa vida, que é a nossa sobrevivência como espécie. Deu para entender como o negócio é mais embaixo, né? É um instinto de sobrevivência nosso, essa cognição social. Sim, mais ainda. Agora que eu estou sentindo ameaçado, nós estamos mais ainda atentos quem realmente tem intenção genuína de cooperar, de ser recíproco, de ser justo, e quem não tem. Fica em evidência qualquer estratégia de marketing egoísta, vamos assim dizer, né? Qualquer estratégia de uma empresa tentar lucrar em cima do medo do outro, tentar lucrar em cima da morte do outro. Então, produtos de sobrevivência como álcool em gel e máscaras, se subir muito o valor só porque as pessoas estão procurando, como aconteceu com álcool em gel, as pessoas ficam com raiva. Elas vão guardar isso para sempre, porque nós estamos em estado de alerta, estado de ameaça. O que aquele lugar chegou a subir o álcool para R$100, nunca mais compro lá. No momento como esse, ele jamais poderia fazer isso. É considerado antiético, imoral e injusto para o nosso cérebro primitivo. Não é nem nenhum raciocínio elaborado e complexo. Ele é visceralmente aversivo, né? A gente sente essa aversão na hora de ver isso, a gente fica com raiva. E guarda essa informação. Não vai passar facilzinho, não. Justamente pela situação ser muito mais extrema do que a gente está vivendo, né? Inédita, única e muito mais ameaçadora do que qualquer coisa que a gente já passou. Moralidade a toda prova, com certeza. As empresas que estão se preocupando com seus funcionários também, né? Elas vão ter mais lealdade com seus funcionários se elas tomarem medidas mostrando que eles estão preocupados com a sobrevivência dessas pessoas também, da sua família, dos cuidados com contaminação. E as empresas têm que entender agora que essas pessoas estão sim assustadas, estão sim estressadas, e que agora não é hora de lucrar horrores, não é hora de exigir alta produtividade, porque essas pessoas estão estressadas, estão cansadas, porque ficar em estado de alerta o tempo todo é exaustivo para a gente. É uma demanda cognitiva muito grande. Então, o cortisol, né, leva a gente também ao cansaço, a adrenalina excessiva, a noradrenalina excessiva, acelera nosso metabolismo, então a gente fica cansado mais rápido. E nós estamos tentando nos adaptar a uma situação totalmente inédita. A demanda cognitiva agora está muito grande, então a gente tem que tomar cuidado da exigência que a gente está tendo dos nossos funcionários, dos vendedores, das pessoas que trabalham conosco também. Porque eles são seres humanos e também estão ameaçados como você, se sentindo ameaçados como você, também estão exaustos, também estão cansados, também estão assustados. E precisa dessa empatia, né, da moralidade agora, da justiça agora também com essas pessoas. E a notícia espalha, então as empresas que estão mostrando essa responsabilidade do cuidado com seus funcionários, elas vão ser também reconhecidas pelas pessoas, pelos seus clientes, né? Por esse cuidado. Sim, essa é outra coisa aqui que a Magá falou, a aversão aos empresários que defendem a retomada do comércio. Altíssima aversão, altíssima. Por quê? Porque é injusto. Nós estamos justamente nos sacrificando para salvar todo mundo, nos sacrificando para salvar vidas. E aí vem o empresário que está pensando apenas no comércio dele, apenas nos ganhos ou prejuízos que ele vai ter, e está exigindo a retomada no momento que não é para acontecer. Tanto os funcionários quanto os clientes vão ficar com raiva dessas empresas, pode ter certeza, porque nosso instinto de sobrevivência vai julgar como não confiável essa empresa, como não confiável esse chefe, né? esse CEO, seja lá quem for que está querendo a retomada do comércio. O mundo inteiro está falando que é para parar agora. Suíça está em lockdown.
Lockdown total e prorrogou até dia 26 de abril, porque lá eles estavam com 1.000 casos por dia de contaminação. A gente também deve estar com um número bem alto aqui. Como os resultados do exame não estão saindo, a gente está achando que está menos, mas não está. E eu vi aumento de pessoas na rua hoje, justamente por conta dessa incongruência de informação e faz com que as pessoas baixem a guarda, ou seja, vai aumentar a contaminação, vai aumentar a gente no hospital. E então as pessoas estão com raiva assim de quem quer retomar o comércio, porque isso é risco de vida, risco de contaminação. É justamente por um pensamento limitado, né? Essas pessoas estão ameaçadas, também se sentindo ameaçadas, né? Pensando nos prejuízos que elas podem ter, nas perdas que elas podem ter, em vez de pensar a longo prazo. Então, tomando uma decisão mais imediatista por essa ameaça, por essa sensação de escassez. Por isso está a falta de sensibilidade social. Então, tem várias empresas aí que estão usando estratégias bem equivocadas nesse momento e o consumidor vai lembrar. Pois é, mas infelizmente é um viés cognitivo, né? Pela ameaça que ela está sentindo, achando que é, ela está sendo prejudicada de uma forma injusta. Na avaliação dessas pessoas, elas estão achando que é só uma gripinha e que é um exagero tudo isso. Então elas estão com a sensação de escassez também, de ameaça, hiperfocadas em resolver o problema delas, mas elas não estão se sentindo ameaçadas pela pandemia, pelo Covid-19, porque no entendimento delas isso não é um perigo. O perigo é ela falir. Então ela está hiperfocada num lado só. Sim, né? A gente tem que pensar nesse momento fora da caixa, nesse sentido, de que forma o meu negócio pode contribuir para a sociedade não parar, de que forma eu posso contribuir para que a gente consiga lidar com essa pandemia agora e transformar a vida das pessoas melhor. Né? Esse é o propósito que vai fazer com que os negócios consigam sobreviver e modernizar, digitalizar, né? O histórico de vida altera a percepção, sensibilidade social? Sim. Mas altera algo no sentido hormonal, química, etc? Sim. Por exemplo, pessoas que passaram por alto nível de estresse na infância, elas são mais sensíveis ao estresse agora. Já tem o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, que é o nosso eixo de luta e fuga, hiperativado. Então essas pessoas vão sentir mais medo, mais ansiedade, elas vão ter maior dificuldade de regular a emoção. Então, se a nossa história de vida modula a nossa percepção. Ao mesmo tempo que o estresse que a gente está passando agora faz a gente buscar conexão, buscar apoio, cooperação, reciprocidade, algumas pessoas podem interpretar o outro como uma ameaça muito grande, como é o caso desses empresários que querem que a gente volte a trabalhar no dia seguinte. Vocês podem ver, o dia que foi cogitado a demissão do Mandetta, as pessoas entraram em pânico. Vocês não fazem ideia quanta gente me procurou com medo, tendo crise de ansiedade, com medo de que seja obrigada a se expor ao vírus por causa da demissão dele. No final do dia, quando saiu a notícia que ele não seria demitido, as pessoas se acalmaram, porque elas viram que seriam, né, expostas a um risco muito grande por um egoísmo de um líder. Infelizmente, né, não há uma conversa clara entre os seus funcionários e líderes, né, entre o que pode ser feito. As empresas agora elas têm que ser empáticas, aquilo que eu falei, cognição social. Perguntar quem tem comorbidades que aumentam os riscos de morte. Vamos salvar na live sim. Quem são os funcionários que têm risco de morte? Quem são as pessoas que têm familiares que têm risco de morte se ela pegar e levar para casa? O quanto essas pessoas estão tendo condições de trabalhar? Porque não adianta nada você pedir para uma pessoa ir trabalhar sendo que ela está lá com medo, ansiosa, passando mal, ela não vai produzir. Então, o que você está querendo com ela lá? Isso é uma crença da Revolução Industrial. Acho que uma coisa muito boa dessa pandemia é que vai mostrar que muita coisa pode ser feita de casa, muita coisa pode ser digitalizada, pode ter muita tecnologia que não era usada e que agora vai ser usada e que vai mudar a mentalidade dos negócios. Essa é uma grande vantagem.
Eu não lembro o nome agora exato do e-book, mas é sobre a ansiedade do Leahy, na editora Artmed. Se você entrar no Instagram da Artmed, eles estavam disponibilizando lá o link para fazer download do e-book. É editora Artmed Leahy. Imagine. Então, quem está aproveitando essa oportunidade para repensar o seu negócio, levando a consideração a empatia, vai sair com ganhos dessa pandemia. Porque ele vai ver soluções que ele nunca pensou, vai usar plataformas que nunca pensou que poderia usar, vai pensar em estratégias que antes ele não via sentido e agora ele vê o porquê. Faz sentido com as teorias de motivação de pertencimento, ou seja, empresas não entendendo que socialmente precisamos sentir pertencentes a um bem comum? Olha, o pertencimento até tem a ver, mas aqui o buraco é mais embaixo, já é aquela parte de segurança, instinto de sobrevivência mesmo, no que a gente está passando, né? Então, o empregador, o empresário, não se preocupar com o risco de morte do seu funcionário, não se preocupar que esse funcionário, na verdade, está com medo, está assustado, porque ele pode levar o vírus para casa e matar seu pai e sua mãe, que é idoso, ou que tem um quadro clínico importante, que se pegar a chance de morte é alta, ele não está nem aí com a sobrevivência. E as pessoas têm uma aversão ao pragmatismo. Tem estudos mostrando isso, que nós preferimos pessoas morais, né, que se preocupam com a sobrevivência da espécie e não apenas em resolver pragmaticamente as coisas, porque nós não somos números, nós somos pessoas e queremos ser vistas como pessoas e não como números. A gente tem aversão a quem está preocupado só com o número. Mas aí tem do outro lado uma falta de conhecimento do empresário de que essa estratégia da época da Revolução Industrial, nós estamos na Revolução Tecnológica 4.0, mas ainda se utiliza essa estratégia da Revolução Industrial com uma crença de que o ser humano é folgado, que ele é preguiçoso, que se eu deixar ele em casa ele não vai produzir. Pelo contrário, gente, está todo mundo relatando que home office está trabalhando o dobro, até porque perdeu seus limites, né, com a internet, com a tecnologia, ser acionada a qualquer hora do dia e da noite. Aí as empresas, com medo do funcionário achar que está de folga, estão botando uma pressão desnecessária. Nós não somos folgados, nós temos motivação de ser reconhecidos por nossas habilidades e competências. As pessoas não estão achando que estão de férias, não precisa dessa pressão. Você vai diminuir a capacidade de produtividade, vai levar à fadiga e exaustão desse funcionário por uma pressão desnecessária. No entanto, as pequenas e médias empresas precisam vender, senão vão à falência imediatamente. Então, está na hora de pensar fora da caixa. Essa é a grande oportunidade. Talvez muitas empresas vão sair muito melhor da pandemia se elas conseguirem pensar em estratégias diferentes agora. E a preocupação com o bem maior é o que está valendo mais a pena. Ai, está acabando a nossa live, gente. Está me dizendo aqui que eu tenho poucos minutos restantes. Isso, a gente tem que achar novos meios de vender, e uma das formas é essa, gente. Propor cooperação, reciprocidade e empatia com os seus clientes. Nós também estamos no mesmo barco, vamos nos ajudar. Você me ajuda e eu te ajudo, e assim a gente mantém nosso negócio. Tem várias pessoas que estão pagando um valor acordado com diaristas, com fisioterapeutas, com outros profissionais autônomos, justamente para que eles não fiquem sem, e você que está podendo ajudá-lo, contribua para isso. E isso agora é o momento das marcas mostrarem que elas estão preocupadas com o ser humano e não somente em lucrar, né? Isso é uma coisa bastante equivocada, né? Tem um estudo na Alemanha mostrando, vou falar rapidamente, está acabando a nossa live, mostrando que as empresas que eram percebidas como éticas pelos seus funcionários e seus CEOs percebidos como éticos, elas tinham um desempenho econômico muito maior do que as que não eram. Então, o pragmatismo, que é uma visão da Revolução Industrial, o nosso cérebro não gosta. Nosso cérebro quer pessoas que, de fato, se preocupem com pessoas, né? Com a nossa sobrevivência. Se tem propósito na sua empresa, as pessoas vão te ajudar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, está acabando o meu tempo. Obrigada, IBN, pelo convite, foi uma conversa muito legal. Obrigada, gente, pelas perguntas e pela participação. Vou salvar essa live nos nossos stories. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Boa Páscoa.
Exato, a quarentena tá ajudando a gente a estudar também. Combinado. Fico feliz que vocês tenham gostado, gente. Foi muito bom.